Olá, boa noite, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje, quinta-feira, dia 30 de janeiro. Estamos terminando janeiro. Finalmente, janeiro de 2020 acabou. Parece que esse mês foi infinito, né? E eu acho que foi um mês muito legal. Foi um mês que a gente começou finalmente essas lives. A minha ideia era fazer primeiro lives semanais, e aí de repente eu comecei a fazer 2 vezes por semana e eu tenho visto que vocês estão gostando muito. Eu vou dando uns recados aí enquanto o pessoal entra na live para a gente começar juntos todos. Oi pessoal de Manaus, sejam muito bem-vindos. Vocês que estão entrando, vai me mandando de onde vocês são. Pode mandar um joinha, um coração se vocês estão ouvindo bem. Para mim é importante saber se está boa a transmissão. Está dando para ouvir bem? A live de hoje, uma live super especial. É uma live em que eu vou falar sobre vários aspectos que em geral eu só falo no consultório. Então pacientes que passam comigo em consulta e a gente acaba discutindo essas questões. Obrigado pelo joinha, acho que vocês estão ouvindo bem. Aqui na live de hoje vai ser muito interessante, porque a fertilização in vitro é um tratamento que traz bastante curiosidade, é um tratamento que traz muitos questionamentos e é um tratamento que eu sempre falo para os pacientes, o investimento no tratamento é muito grande. Sempre que a gente fala em investimento, a primeira coisa que vem na cabeça é a parte financeira, né? É quase cultural nosso. Mas quando eu digo investimento, eu estou falando aqui de parte física, eu estou falando de parte emocional, eu estou falando de parte psicológica, número de vezes que uma paciente vai no consultório, a expectativa que a gente gera em cima desse tratamento. E com certeza o investimento numa fertilização in vitro é muito grande. É um sonho que está ali sendo buscado e em muitos casos alcançado. Nessa live, como eu falei, eu vou dar muita informação importante, eu vou discutir muitos aspectos da fertilização in vitro, desde as indicações, como funciona o tratamento, os extras do tratamento, tudo que é relevante aí na fertilização in vitro. Então, se você conhece alguém que está tentando engravidar e está com dificuldade, alguém que pensa em fazer um tratamento de fertilização in vitro, aqui tem um aviãozinho. Esse aviãozinho serve para você convidar outras pessoas para participar da live. Então, se você tem ou o seu parceiro, se ele não está aí com você, ou alguma amiga que você sabe que está passando por um processo, ou alguém que você gostaria que ouvisse alguma coisa a respeito aí da fertilização in vitro, que você acha que vai aproveitar o conteúdo de hoje, aproveita agora enquanto eu não comecei, clica aqui no aviãozinho e manda para essa pessoa. Eu tenho certeza que ela vai te agradecer muito no final dessa live. Ela vai dever aí muito para você, de você ter avisado para ela que a live está começando agora e que a gente vai entrar no conteúdo sem mais delongas. Então vamos lá. A fertilização in vitro é um tratamento, é um dos tratamentos que mais se fala dentro da reprodução assistida, é o tratamento considerado de alta complexidade, que tivemos o primeiro nascimento de uma fertilização in vitro em 1978, com o nascimento de Louise Brown. A mãe de Louise Brown era uma mulher que teve um problema nas tubas, ela acabou passando por várias cirurgias, então ela foi submetida a muitos procedimentos cirúrgicos para tentar reverter um problema nas tubas. Tuba é o nome antigo de trompas. E aí, durante todas essas cirurgias, no final das contas, ela acabou perdendo as 2 tubas uterinas. E a tuba é uma estrutura fundamental que permite o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, se a tuba está obstruída, não tem como esse encontro acontecer dentro do corpo humano. E por isso, os pesquisadores na época, Edward Stapleton, eles que foram até médicos que receberam o Prêmio Nobel da Medicina em Ciências, eles desenvolveram essa técnica da fertilização in vitro, que o objetivo era que o óvulo encontrasse o espermatozoide no laboratório. Então esse encontro não aconteceria dentro do corpo humano, na tuba uterina, mas sim ele aconteceria no laboratório, numa placa de Petri, por exemplo, e até por isso vem o nome de bebê de proveta, que
que isso, parte da técnica acontecia dentro de uma estrutura que acabou ganhando esse nome. Hoje, a fertilização in vitro tem várias indicações, a gente não pensa somente em problema nas tubas. A fertilização in vitro vem ganhando cada vez mais espaço. A gente percebe que tem muitos casais que acabam se beneficiando dessa técnica, mesmo quando a gente tem outros diagnósticos. E eu vou falar exatamente das indicações e como que eu penso, como que eu direciono os meus casais para esse tipo de tratamento. O fato é que, com o avanço da tecnologia, as chances de gestação aumentaram muito. A gente tem que levar várias coisas em consideração. Não é um tratamento universal e não é um tratamento garantido. Às vezes eu vejo uma paciente vir no consultório e fala assim, mas a fertilização, mas qual que é a garantia? Isso já vem um conceito importante do que é a medicina. A medicina, ela não é uma ciência de fim, ela é uma ciência de meio. O que eu quero dizer com isso? A medicina, o médico, ele tem que se propor a fazer um melhor tratamento. Ou seja, o meio, as ferramentas que a gente utiliza, tem que ser feito de uma maneira primorosa. A gente tem que se dedicar ao máximo, a gente tem que buscar o melhor resultado. Mas a medicina não é uma ciência de fim. Então, não existe o que a gente chama, até nos termos de ética da medicina, a gente fala, não existe uma obrigação de resultado. Existe uma obrigação de se fazer o melhor. Então, quando vem um casal no meu consultório, eu me proponho a fazer o máximo. Eu busco a gestação com todas as minhas energias, com todo o meu conhecimento, com todo o rigor técnico. Isso pode trazer o nosso resultado que a gente está buscando, em alguns casos não. Em alguns casos, infelizmente, a gestação não vai acontecer, porque a fertilização in vitro não é um tratamento com 100% de garantia. Mas o que o médico tem que se propor, o que nós no consultório buscamos, é o resultado, e é fazendo o melhor. E aí, dessa forma, em muitas situações a gente consegue. A gente chega lá, a gente consegue o nascido vivo, a gente consegue a gestação. Como que eu direciono um tratamento? Como que eu penso? Então, primeira coisa, eu tenho que investigar o casal. Nunca a gente vai poder partir para um tratamento sem uma investigação. E existem vários exames dentro dessa investigação que são necessários. Se você não assistiu a live em que eu falei de investigação do casal infértil, eu sugiro que você, no final aqui da live, entre no meu canal no YouTube e assista lá. Eu falo isso toda hora porque sempre pacientes me mandam pergunta, qual exame eu tenho que fazer, qual que é o melhor exame, como que eu faço para investigar a minha dificuldade para engravidar. Então eu não vou gastar o tempo aqui nessa live porque eu quero deixar um espaço grande para perguntas, mas sempre surgem essas dúvidas. Então nessa live, que foi a primeira live que eu fiz em 2020, eu falei bastante da investigação do casal infértil. Mas uma vez investigado, eu vou tentar entender por que o casal não está engravidando e eu vou buscar quais são os fatores que vão me direcionar para o tratamento. Na medicina, a nossa tendência é sempre do mais simples para o mais complexo. Então, por exemplo, se chega um paciente no pronto-socorro com uma dor de cabeça, eu não costumo dar morfina para ele direto. Eu dou lisador, se o paciente não melhora, eu dou um anti-inflamatório, eu dou corticoide, e eu vou progredindo assim no meu tratamento até que talvez chegue um momento em que a gente realmente vai precisar da morfina. Agora, se chega um paciente, por exemplo, que sofreu um acidente e teve uma amputação de membro, e ele chega gritando, desesperado de dor, pode ser que esse paciente eu faça a morfina direto. Então, o que eu preciso é tentar entender se eu estou frente a um caso em que dá para fazer um tratamento mais simples ou eu necessariamente vou precisar partir para o tratamento mais complexo, que dentro da reprodução humana é a fertilização in vitro. Deu para entender mais ou menos como que eu raciocino? Então eu vou pensar, existe algum fator que vai obrigatoriamente me direcionar para a fertilização in vitro? Será que tem alguma chance desse casal engravidar com um tratamento mais simples, como por exemplo um coito programado? Ou eu necessariamente vou precisar do tratamento de alta complexidade? Então, por exemplo, a obstrução tubária bilateral, quando eu faço a histerosalpingografia, eu solicito para a paciente, ela realiza o exame e nós diagnosticamos obstrução tubária. Essa paciente tem praticamente, a gente não fala nem sempre nem nunca na medicina, mas ela tem uma chance mínima de conseguir engravidar espontaneamente, porque aparentemente as tubas delas estão obstruídas, então o espermatozoide não consegue encontrar o óvulo.
Em algumas situações, como por exemplo a endometriose grave, uma paciente com idade avançada, acima dos 40 anos, acima dos 37, 38, que tem uma baixa reserva, às vezes um fator masculino grave, são todos fatores que vão me direcionar para uma fertilização in vitro. E aí eu sento sempre com o casal e discuto chances de sucesso. Cada casal vai ter uma chance de acordo com idade da mulher, idade do homem, o peso da mulher, o fator de infertilidade, a reserva ovariana. São todos os fatores que eu levo em consideração. Então, muitas vezes, alguém pode estar pensando assim, será que ele vai falar qual que é a minha chance de engravidar numa fertilização? É impossível eu falar aqui uma chance global. As chances podem variar de 5% a 50%, dependendo de todos os fatores que vão ser analisados. Dependendo da reserva ovariana, da idade da mulher. Então a gente não consegue precisar aqui falar um número absoluto. Cada caso tem que ser individualizado. Cada casal tem que ser entendido como um caso único. E a partir daí a gente vai pensar em qual é o tratamento, qual é a chance de sucesso e como buscar no final a gravidez. Mas uma vez indicado o tratamento e discutido as chances de sucesso, então o casal entendeu qual que é a chance de ele realmente engravidar, e essa para mim é uma etapa fundamental. Nenhum casal deveria ir para um tratamento sem saber qual é a chance de dar certo. Porque muitas vezes você pode se frustrar, então você está esperando uma chance altíssima, você acha que você vai fazer uma fertilização in vitro e vai engravidar em 100% das vezes, e isso não vai acontecer. Assim como tem casais que às vezes chegam no consultório e falam assim, eu já vi que é muito difícil, é quase impossível, e acha que é menos de 5%, e você faz os cálculos, você entende o caso e você percebe que não, pode ser 30%, 40%. Então, tanto para um lado quanto para o outro, é fundamental que a gente entenda a chance de sucesso de cada casal. Então, uma vez discutido isso, uma vez que a gente entende qual que é o tratamento e qual é a chance de sucesso, a gente vai iniciar o tratamento. O nosso objetivo na fertilização in vitro é conseguir um grande número de óvulos. Quanto mais óvulos nós conseguimos, maior a chance de conseguir um embrião de alta qualidade e conseguindo um melhor embrião, maior é a chance de gravidez. Aquele caso em 1978, a paciente teve que fazer várias fertilizações in vitro. Agora de cabeça eu não lembro, mas foram mais de 10. Mais de 10 tentativas, porque nós não utilizávamos naquela época medicações para estimular o ovário. Então, por tentativa, ela tinha apenas um óvulo. E aí, com esse óvulo, se conseguiu um embrião de qualidade e esse embrião de qualidade ia ser transferido dentro do útero. Hoje, com as medicações que nós utilizamos, nós conseguimos uma estimulação com um grande número de óvulos. E aí com isso a gente consegue ter vários óvulos para serem fertilizados, formamos vários embriões e assim a gente consegue selecionar qual que é o melhor embrião para transferir para dentro do útero. Tudo bem? Muitas pacientes me perguntam às vezes, realmente precisa das injeções? É uma etapa tão chata e realmente é desconfortável, é desagradável a paciente ter que ficar tomando injeção durante um período de mais ou menos 10 dias, 12 dias. Mas sem essa etapa, a gente não consegue ter um número bom de óvulos. E por isso, essa etapa da estimulação ovariana é tão importante. Começamos o tratamento, em geral, a partir de uma menstruação. Durante um período aí de 10 a 12 dias, a paciente, a mulher, vai utilizar essas medicações injetáveis e nós vemos o crescimento do ovário. Então, eu vou mostrar para vocês aqui com um desenho o que a gente vê. No início do ciclo menstrual, espero que vocês estejam enxergando. Então, vamos imaginar aqui um ovário e tem várias bolinhas pequenas nesse ovário. Essas bolinhas são os folículos. Dentro de cada um dos folículos vai ter um óvulo. E a nossa ideia é que os folículos cresçam e amadureçam os óvulos para que a gente consiga pegar um óvulo de qualidade. Então, quando eu uso a medicação, o que eu quero é ter um ovário maior com os folículos grandes. Esse é o nosso objetivo. Uma vez que a gente consegue isso, é marcada a retirada dos óvulos. Essa retirada é uma das etapas em que talvez exista o maior risco do tratamento. É um momento em que merece uma atenção muito cuidadosa, porque o médico, então eu vou entrar com uma agulha dentro do ovário da mulher e aspirar o líquido que tem dentro do folículo. E aí lá dentro, teoricamente, está o óvulo.
Esse procedimento é um procedimento feito sob anestesia, tipo uma sedação que a paciente dorme, não precisa ser entubada, é uma sedação leve, mas é super importante para que a mulher não tenha dor e não se mexa, porque eu vou estar com uma agulha dentro da barriga. Parece meio assustador, mas tudo isso é feito guiado por um ultrassom, então a gente tem bastante segurança na hora de colocar a agulha dentro do ovário. E é um procedimento que às vezes, de vez em quando eu posto um vídeo, eu vou tentar aí na próxima semana postar um vídeo de uma captação, que eu acho que vai ser bem interessante para vocês verem. Então fiquem ligados aí no Stories, eu devo postar esse vídeo. Eu entro com uma agulha no ovário, aspiro o líquido e tudo isso é passado para o laboratório, dentro de um tubo de ensaio, onde teoricamente está o óvulo. Nesse momento, a embriologista vai olhar no microscópio e vai identificar os óvulos. No mesmo dia que é feita a coleta dos óvulos, o homem faz a coleta do sêmen. E na grande maioria dos casos, nós fazemos essa coleta através de masturbação, como se ele fosse colher um espermograma. Então, a mulher cede os óvulos, o homem fornece o sêmen. Todo esse material, os gametas, vão para o laboratório e a embriologista ela vai selecionar os melhores óvulos, os óvulos que têm qualidade, com os melhores espermatozoides. E vai ser feita a junção no laboratório. Uma vez unido e formado o embrião, esse embrião vai ser cultivado dentro da estufa durante um período aí de aproximadamente 3 a 5 dias, até o momento em que o embrião está bem selecionado, nós identificamos qual é o melhor embrião ou os melhores embriões e transferimos esse embrião para dentro do útero da mulher. E aí o que a gente espera é que o embrião e o útero conversem, então existe essa troca de informação entre os dois, o embrião gruda na parede do útero e começa a se desenvolver, implantar, e aí a gente consegue a gravidez. Então, o processo passa por todas essas etapas: estimulação ovariana, para ter o crescimento dos folículos, a captação dos óvulos, no mesmo dia a obtenção do sêmen, a fertilização no laboratório, forma o embrião cultivado na estufa e, por fim, a transferência embrionária. E aí é torcida para que a gestação aconteça. Durante esse processo são utilizadas várias medicações, tem muito controle, a paciente acaba indo várias vezes no consultório para que possamos identificar os momentos corretos de fazer a retirada do óvulo, o momento correto de transferir o embrião para o útero. Então tem que ter um controle muito grande, esse controle é feito com ultrassom, é feito com exames de sangue, as dosagens hormonais são super importantes serem avaliadas e controladas durante o estímulo. Então vocês veem que parece uma coisa bastante complexa, mas tem toda uma fórmula, uma receita que a gente tem que seguir. Cada caso vai ser avaliado individualmente, cada caso tem que ser entendido de uma forma única e particular, para que a gente assim consiga otimizar as chances de sucesso e consiga a maior chance de gravidez. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos como é que funciona uma fertilização? Quais são as etapas? Se vocês tiverem entendido isso, me manda um joinha, que aí eu vou ver que vocês entenderam, porque a partir de agora eu vou começar a explicar alguns detalhes que sempre surgem dúvidas dentro do tratamento. Quando eu percebo que as pacientes começaram a realmente estudar, as perguntas são diferentes. Então quando eu tenho uma paciente que, então, por exemplo, nunca viu nada sobre fertilização, ela nunca leu um texto, nunca assistiu um vídeo, nunca esteve numa live, ela traz perguntas que em geral são muito básicas, de uma pessoa que nunca entendeu, nunca estudou. Muitas das minhas pacientes, elas já estudaram muito, já leram, já pesquisaram na internet, e eu acho isso muito bom, porque eu consigo discutir muitos aspectos que, se eu preciso explicar o passo a passo, a discussão fica muito mais difícil. Então eu acho que é super importante vocês estarem aqui para entender um pouco mais da fertilização e conseguir entender um pouquinho melhor como funciona. E a ideia dessa live é também ajudar vocês na decisão de quando vai transferir o embrião, a discutir com o seu médico qual é a melhor hora, como fazer, optar ou não por certos exames, que eu vou começar a explicar agora. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui, que eu quero explicar algumas coisas para vocês. Então vamos lá. Seguinte, uma dúvida que surge bastante no consultório é sobre mini-FIV. Como eu falei, a primeira etapa da fertilização in vitro é a estimulação ovariana para crescimento dos folículos.
E como eu falei para vocês, a chance de gravidez está muito relacionado a quantos óvulos a gente obtém e quantos embriões de boa qualidade nós conseguimos depois do estímulo. Alguns pesquisadores começaram a criar a seguinte teoria: se eu estimulo uma paciente de uma forma muito intensa, essa paciente ela pode, esse aumento dos hormônios, levar a alguma alteração nesses óvulos. E com isso, eu pioro a qualidade dos óvulos e eu diminuo a chance de gravidez. Então, eu tenho que fazer uma estimulação não tão intensa. Eu faço uma estimulação um pouco mais leve, eu consigo um pouco menos de óvulo, mas teoricamente são óvulos mais saudáveis. E aí, com isso, a gente aumentaria a chance de gravidez. E chamaram esse tratamento de mini-FIV, que seria uma estimulação mínima. Eu sei que tem vários colegas que falam bastante dessa técnica e eu vou dar minha opinião sobre esse assunto. O que a grande maioria dos estudos tem demonstrado é que quanto maior o número de óvulos, maior a chance de gravidez. Tem inclusive alguns estudos que mostram uma relação assim. Então, pensando... o gráfico está ao contrário para vocês. Deixa eu fazer ao contrário, que a tela está espelhada. Então, pensando aqui que é chance de gravidez por número de óvulos, o que parece é que a chance de gravidez vai aumentando com o número de óvulos até que ela chega num platô e ela começa a aumentar muito pouco. Esse platô vai acontecer por volta de 15 a 20 óvulos. É isso que parece. Tem alguns estudos que mostram que poderia ser um número um pouquinho menor. Tem alguns estudos que acham que vai aumentando ainda mais, mesmo se passa de 20, 25. O grande problema é que quando tem um estímulo tão intenso, a paciente costuma ter mais efeito colateral. Ela tem mais dor, tem mais risco de síndrome de hiperestímulo ovariano, que é um problema que pode acontecer durante a fertilização. Se der tempo eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Mas esse número de mais ou menos 15 óvulos é uma meta muito interessante. E fazendo uma mini-FIV, então fazendo uma estimulação mínima, dificilmente nós conseguimos esse número de óvulos. Para quem que, na minha opinião, faz sentido você fazer uma mini-FIV? Ou uma paciente que tem um número muito absurdo de folículos, tem uma reserva muito grande, e ela é muito jovem, então teoricamente ter poucos óvulos para ela não faz tanta diferença, ela tem menos óvulos porque ela tem muita qualidade, ela é muito jovem. Então, às vezes, por exemplo, uma menina de 25 anos que está fazendo uma fertilização porque o marido fez uma vasectomia e vai precisar fazer a extração cirúrgica do espermatozoide, ou porque ela tem uma obstrução na tuba. Ela talvez não vai precisar de tantos óvulos. Então, se você fizer uma estimulação mínima, aparentemente tudo bem. Ou se é uma mulher que tem pouquíssimos folículos, tem uma baixíssima reserva ovariana. Então ela tem um folículo, 2 folículos. Eu posso dar a medicação que eu quiser, ela não vai ter mais do que 1, 2 óvulos. Então para essa mulher, talvez uma estimulação mínima também pode ser interessante, porque o gasto na estimulação mínima é menor. Você tem menos medicação, então teoricamente o custo da medicação do remédio é mais barato. Agora, para mulheres que têm uma reserva média, uma baixa reserva, mas que não é tão baixa assim, ou uma reserva boa, mas que não é tão alta assim, a paciente não é tão jovem, na minha opinião, a mini-FIV não tem benefício. E pensando do ponto de vista que a estimulação ovariana poderia piorar a qualidade dos óvulos, não existem estudos que mostraram isso. Apesar de ser uma teoria que chama atenção e que a gente acha que pode ser verdadeira, no final das contas, não existem estudos que demonstram. Então, se ter mais óvulos é benéfico, e eu estimular de uma forma não intensa não piora os óvulos, por que eu vou estimular de uma forma fraca? Na minha cabeça não faz muito sentido. Eu não concordo muito com essa conduta. Eu sei que tem colegas que gostam. Eu não sou o senhor da verdade. Pode ser que saiam outros estudos que eu vou voltar aqui e vou falar, olha, aquilo que eu falei na live de janeiro de 2020, agora tem outros estudos que mudaram, mas hoje a minha opinião é essa. Eu acho que a gente tem que buscar um número bom de óvulos de uma forma segura, que a paciente se sinta bem, que não tenha tantos efeitos colaterais, mas que a gente consiga uma boa chance de gravidez. Vocês já tinham ouvido falar de mini-FIV? Ou você já fez a mini-FIV? Se alguém de vocês já tiver feito uma mini-FIV e teve um resultado, manda aqui pra gente no chat. É importante a gente compartilhar essas informações, a experiência de cada um. Ou se você fez uma estimulação forte, intensa, teve muito efeito colateral, também manda. É importante a gente compartilhar isso. Eu acho que essa troca de experiências
pode ajudar bastante. Então, em relação à estimulação ovariana, era isso que eu queria comentar com vocês. Deixa eu apagar aqui, que eu vou falar de um segundo fator que é super importante, que é a diferença entre a FIV clássica para ICSI. Inclusive na live da segunda-feira me perguntaram sobre isso, sobre ICSI, FIV clássica. Então eu quero explicar para vocês qual que é a diferença. Existem duas formas de fazer a fertilização. A fertilização em si é a junção do óvulo com o espermatozoide. A FIV clássica é quando você tem um óvulo, então você tem aqui a placa de Petri, você coloca um óvulo e você coloca 100 mil, 200 mil espermatozoides em volta dele. Então tem um monte de espermatozoides e você deixa lá à noite esperando que um espermatozoide venha aqui e entre dentro do óvulo. Essa seria a fertilização in vitro clássica. Existe a segunda técnica, que foi descrita em 1992 por Palermo, que é um pesquisador que eu tive muita sorte de poder conversar com ele, trocar experiências. É um cara muito legal, muito bacana, que me contou bastante coisa dessa pesquisa nessa época. A ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, tem a teoria de você pegar um óvulo e selecionar um único espermatozoide. O embriologista, ele vai pegar uma agulha e vai colocar dentro do óvulo. E o espermatozoide vai ser injetado aqui dentro. Tudo isso com uma agulha. Também, se vocês quiserem pesquisar depois, se eu digitar ICSI, você consegue encontrar, mas eu vou tentar também colocar um vídeo, que eu acho que é bem legal para vocês conhecerem. Às vezes fica tão abstrato quando a gente fala, que os médicos falam, que entender do ponto de vista visual é muito bom, porque fica mais claro na cabeça de vocês. Então eu vou tentar postar um vídeo, mas também pesquisem no YouTube ICSI, que vocês vão encontrar vários vídeos mostrando a técnica. Teoricamente, a FIV clássica poderia ser feita para qualquer tipo de casal, e a ICSI seria reservada para casais em que existe um fator masculino grave, então o espermatozoide está muito alterado, então mesmo você colocando aí muitos em volta em contato com o óvulo, ele não consegue fertilizar. Então o fator masculino grave seria uma boa indicação. Uma segunda indicação seria quando você já teve uma falha de fertilização, então você tentou fazer a FIV clássica, não deu certo. Você deixou lá o óvulo com 100 mil espermatozoides com óvulo, não funcionou. Então você vai fazer um segundo tratamento, se utilizar ICSI. Ou quando é utilizado óvulos congelados. Por quê? Porque existe em volta do óvulo uma camada chamada zona pelúcida. E essa zona pelúcida, ela protege o óvulo. Só que quando você congela o óvulo, essa zona pelúcida fica muito dura. Então o espermatozoide não consegue penetrar. Você precisa fazer a ICSI, você precisa colocar dentro esse espermatozoide. A seleção, perguntaram aqui, como é que seleciona o espermatozoide? A seleção do espermatozoide, existem algumas técnicas, e essa é uma área que tem sido muito estudada dentro da reprodução assistida. Porque um método de seleção é o embriologista olhar no microscópio e procurar qual que é o melhor espermatozoide. Então existem algumas técnicas que têm sido buscadas, você faz os espermatozoides passarem por um caminho, você deixa eles nadando, você cansa um pouco os espermatozoides, e aquele que tiver a maior velocidade, que tiver se mexendo bem, que tiver o melhor formato, tem chance de ser um bom espermatozoide. Essa seleção ela ainda merece bastante estudo e bastante aprimoramento, mas hoje ela é feita de forma manual. A gente olha no laboratório, olha no microscópio e identifica quais seriam os melhores espermatozoides. As duas técnicas são possíveis. A grande maioria das clínicas em São Paulo acaba utilizando a ICSI, a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, por uma questão de logística, por uma questão
de dinâmica do laboratório e para a gente reduzir as falhas de FIV. Mas a FIV clássica é uma excelente técnica quando você não tem fator masculino e pode sim ser utilizado. Parece que a chance de sucesso de gravidez é muito similar entre as duas técnicas. Então, uma paciente uma vez me perguntou, mas se eu usar ICSI ou FIV clássica, qual que você faz? Qual que você acha que é a melhor? As duas são válidas, as duas são possíveis e isso, a tendência, uma vez que não existe fator masculino, é as duas terem o mesmo resultado, a mesma chance de gravidez, a mesma chance de nascimento após um tratamento. Legal? Então esse era um segundo aspecto importante. Vou falar de um terceiro aspecto que estão me perguntando, aí estou vendo que estão mandando perguntas. Eu não estou respondendo todas para não interromper, para não ficar cortado, mas está relacionado com transferência de embrião. Então, existem duas dúvidas muito importantes sobre transferência. Então, primeiro, quantos embriões transferir? E a segunda dúvida é se depois da transferência faz repouso, não faz repouso, fica com a perna para o alto, põe o travesseiro embaixo do bumbum, o que fazer depois da transferência do embrião? Então, eu vou responder agora as duas dúvidas. A primeira dúvida, que eu acho que é uma dúvida muito grande de muitas pacientes, é: será que eu transfiro um embrião, ou 2 embriões, ou 3 embriões, ou 4 embriões? Como que eu decido isso? Então, eu vou tentar explicar para vocês qual que é a minha teoria, como eu vejo isso, e essa teoria, obviamente, eu não tirei da minha cabeça, isso foi de acordo com bastante estudo, bastante discussão entre especialistas, e eu vou falar o que eu vejo. A gestação gemelar, então gêmeos, é uma coisa que muitas pacientes pensam, algumas até sonham, falam, eu gostaria muito de ter gêmeos. O casal que tem infertilidade e às vezes tem o sonho de ter 2 filhos, já vem um pensamento muito grande na cabeça, que é: eu quero 2 filhos, vamos engravidar de gêmeos? E aí a gente já liquida a fatura, a gente já resolve, vai o problema. E a gente consegue os 2 filhos que a gente tanto sonhou e pronto, e tá tudo certo. Vocês já pensaram nisso? Já veio esse pensamento na cabeça de vocês? Porque isso, com certeza, é um pensamento muito prático e faz muito sentido. Agora, qual que é o problema? A gestação gemelar, ela é uma gestação mais arriscada, é uma gestação que tem mais complicação, é uma gestação de mais risco, que existe maior chance de, por exemplo, um parto prematuro, os bebês precisarem ir para a UTI, de ter diabetes gestacional, de ter pressão alta na gravidez, de precisar ficar internada. Então, todas essas intercorrências obstétricas são mais frequentes na gestação de gêmeos. O nosso objetivo na reprodução assistida é oferecer e fornecer e conseguir para aquele casal uma gestação saudável, um bebê seguro e saudável em casa. E a gestação gemelar é uma coisa que, entre aspas, atrapalha esse propósito, porque tem mais risco de ter intercorrências, o bebê precisar ir para a UTI. Na grande maioria dos casos dá tudo certo, mas podem acontecer situações mais difíceis. Então hoje, entre os especialistas de reprodução humana, a gestação gemelar é uma coisa que tem sido muito debatida e alguns até defendem que deveria ser evitada. Então, existem muitos estudos que têm buscado uma transferência, por exemplo, de embrião único, têm buscado otimizar a chance de sucesso aí numa transferência embrionária. Então, tem vários esforços para isso. Agora, uma transferência de 2 embriões pode nos ajudar em relação à taxa de gravidez. Uma dúvida que as pacientes sempre trazem é o seguinte: mas eu transferi 2 embriões, eu aumento a minha chance de engravidar? Eu tenho mais chance de conseguir uma gestação se eu colocar 2? E a resposta é sim e não. Eu vou explicar isso para vocês. Quando eu transfiro 2 embriões, eu tenho mais chance de engravidar naquela transferência. Porém, a taxa cumulativa de gravidez é igual. Eu vou detalhar isso melhor. Eu sei que parece confuso, mas eu vou explicar isso para vocês e acho que vai ficar claro aqui agora. Vamos imaginar uma situação em que a paciente tem 3 embriões. O embrião A, o embrião B e o embrião C.
Esses 3 embriões são embriões de 5º dia de desenvolvimento, são blastocistos, são embriões de grande potencial de gravidez. A embriologista, no laboratório, ela classifica. Então ela fala, esse embrião é o melhor, que a gente vai chamar de A, esse aqui é o segundo melhor, que a gente vai chamar de B, e esse aqui é o terceiro melhor, que a gente vai chamar de C. Teoricamente, o embrião que tem melhor classificação é o embrião que tem maior chance de gravidez. Mas isso não é absoluto, isso não é perfeito. O que acontece? Às vezes, e vamos colocar aqui uma situação hipotética, vamos brincar de hipóteses. Vamos imaginar que, na verdade, o embrião B é o embrião que vai dar a gravidez. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, que eu acho que vai tirar dos comentários se vocês não estão conseguindo ver. Então vamos lá. O embrião B é o embrião que vai dar a gravidez. Se eu transfiro o embrião a paciente não engravida. Se eu transfiro o embrião B, a paciente engravida. Dá certo. Se eu transferisse os 2 ao mesmo tempo, essa paciente engravidaria de primeira. Então, quando eu digo que a chance de gravidez é maior em transferência de gêmeos, de 2 embriões, é porque eu tenho mais chance de acertar qual que é o melhor embrião. Nessa situação, eu transferi o embrião A, que eu achei que era o melhor, mas ele não era o embrião B. Se eu transferisse os 2 ao mesmo tempo, a paciente engravidaria na primeira transferência. Se eu transferisse um de cada vez, ela engravidaria na segunda transferência. O grande problema é que muitas vezes a gente acerta. E o embrião A é o melhor embrião. Então, se eu transfiro o embrião A, a paciente engravida. Agora, se eu transfiro o A e o B, engravida de gêmeos. Ou seja, no final do tratamento, a taxa cumulativa de gravidez é igual. Não tem diferença se eu opto por transferir 1 por 1 ou se eu transfiro 2, depois 2. Não tem diferença no final do tratamento. Quando eu transfiro 2, eu estou querendo ser mais incisivo, eu estou querendo ser mais assertivo na minha transferência. Mas, se você quiser ter uma transferência mais segura, uma gestação mais segura, a transferência de um único embrião pode ser um caminho. Tem vários fatores que a gente considera, entre idade da mulher. Então, com o avançar da idade, você tem mais chance de encontrar embriões de menos qualidade e você poderia optar por transferir aí 2 embriões. Você poderia optar por fazer transferência de 2, eventualmente até 3 embriões. Mas eu, particularmente, em raríssimas situações, eu penso em colocar 3 embriões no útero da paciente. Eu não falo nem sempre, nem nunca, mas são situações que sim, a gente tenta evitar. Tem paciente que prefere, não, eu prefiro fazer uma coisa um pouco mais segura, mesmo que eu demore um pouquinho mais para engravidar. E tem paciente que prefere, não, eu quero tentar colocar 2, porque às vezes eu coloquei um embrião e não deu certo, e agora eu quero tentar colocar 2. Então, essa decisão é uma decisão compartilhada entre o médico e a paciente. Então, eu acho que a gente tem que dividir tanto a responsabilidade quando está transferindo 2 embriões. Então, olha, estou transferindo 2. Estamos aceitando um risco de gêmeos. Tudo bem? Tem pacientes que falam, não, eu não quero ter gêmeos. Eu quero fazer de tudo para evitar. A gente vai colocar um embrião de cada vez. Tem paciente que fala, eu não quero demorar tanto. Eu quero pensar um pouco mais, só que eu quero transferir 2. Então, nessas situações, eu penso em colocar 2 embriões. Então, são coisas que você pode discutir, são coisas que você pode considerar. Eu queria falar um pouquinho hoje também sobre biópsia embrionária, mas eu estou vendo que tem muita pergunta e eu queria abrir esse espaço para vocês perguntarem e eu vou tentar responder. Então, eu prometo que na semana que vem nós vamos fazer uma live para falar sobre biópsia embrionária, para falar sobre biópsia de endométrio e outros tratamentos, outras questões extras da fertilização in vitro. Aqui a gente cobriu uma parte muito grande de um tratamento de fertilização in vitro. Tem mais coisas para falar. Eu achei que ia conseguir falar tudo aqui nessa live, mas acho que eu estou falando demais. E
Então vamos combinar, semana que vem, quinta-feira que vem, já temos marcado o tema da próxima live, que eu vou falar principalmente de biópsia embrionária. Quando fazer, por que não fazer, riscos, benefícios, que essa é uma dúvida muito importante porque tem um impacto grande no tratamento das pacientes. Legal? Então, mandem suas perguntas. Tem algumas perguntas aqui que eu já vi, eu vou começar a responder, mas vão mandando suas perguntas, que eu vou selecionar aqui os que tem de maior, acho que são mais legais e que eu acho que vai ajudar muito vocês. Então vamos lá. A Juliana perguntou, na ICSI pode colocar 2 espermatozoides no óvulo? Boa pergunta. Não pode colocar 2 espermatozoides. Por quê? Cada gameta carrega metade da carga genética do embrião. Todas as células do nosso corpo têm 46 cromossomos. Quando você junta um espermatozoide com um óvulo, o espermatozoide carrega metade dessa carga genética, então você tem 23 cromossomos e o óvulo tem 23 cromossomos. Quando nós juntamos, nós unimos e formamos os 46 cromossomos. Se eu colocar 2 espermatozoides dentro de um óvulo, então pensando, vamos colocar 2 porque talvez tenha um fator masculino, então pelo menos um consegue dar certo. Se eu colocar 2, eu estou colocando 1/3 a mais de material genético. E isso é incompatível com a vida. Esse embrião não vai desenvolver, a gente vai destruir totalmente as chances de sucesso. Então, nesse momento, a gente não pode colocar. Se você quer dar chance para o espermatozoide entrar sozinho, você faz a FIV clássica. Agora, quando tem fator masculino grave, obrigatoriamente tem que ser a ICSI com um espermatozoide. Me perguntaram de onde eu sou, de onde eu trabalho. Eu sou de São Paulo. Eu trabalho em São Paulo, meu consultório é dentro do Hospital Albert Einstein, mas eu uso a clínica Originari como laboratório, nós somos parceiros, todas as minhas pacientes vão fazer caso lá e a gente tem excelentes chances de sucesso, muito boas taxas de gravidez. Mas para quem me perguntou, eu sou de São Paulo. Perguntaram 2 perguntas bem parecidas, né? Se existe uma idade limite para engravidar, para fazer fertilização in vitro. Existe uma norma do Conselho de Ética do Conselho Federal de Medicina que determina que nós deveríamos fazer um tratamento de fertilização in vitro no máximo até os 50 anos. Isso, na resolução de 2015, foi colocado como uma limitação real. Então, depois de 50 anos, nós não poderíamos fazer tratamento. Isso foi muito questionado frente até à Justiça, até ao Supremo Tribunal Federal, que essa norma era inconstitucional, nós não poderíamos limitar a idade dessa forma. Então, na resolução de 2017, nós revimos essa norma, a Câmara Técnica do Conselho Federal reviu essa forma e colocaram da seguinte forma: nós deveríamos fazer até os 50 anos, porém, se você avaliar a paciente e você perceber que ela está saudável, se você vê que tem uma boa chance de sucesso e que ela suporta uma gestação, você poderia fazer depois dos 50 anos. Esse tema foi discutido também numa live sobre idade materna avançada e os riscos da idade materna avançada. Eu vou colocar essa live amanhã no ar. Então, para quem não assistiu, amanhã podem entrar no meu canal no YouTube, eu prometo que vai estar lá, que eu discuto quais são os riscos de uma gestação em idade avançada. Vocês vão perceber que existem alguns riscos, mas que são muito pequenos. Então, por isso, a gente tem feito, sim, os tratamentos. Uma dúvida que surgiu, que estão me perguntando, deixa eu ver quem foi que perguntou, que eu já vi que mandou bastante vezes. A Daniela mandou falar alguma coisa após a transferência. Então, eu falei de transferência de embrião, mas eu não falei do repouso. O repouso, a gente sempre, depois que faz a transferência, tende a pedir para a paciente ficar deitada 20 minutos, meia hora. Antigamente, se pedia para a paciente realmente ficar deitada durante 24 horas depois da transferência. Hoje, a maioria dos estudos mostra que esse repouso não faz diferença em relação à chance de gravidez. Algumas clínicas, inclusive eu muitas vezes, peço para a paciente ficar um pouco deitada, um pouco por um aspecto psicológico, de falar, descansa, fica sossegada aqui, é um momento que eu acho que é da mulher ela refletir tudo que ela passou. A fertilização in vitro não é um tratamento simples, como vocês viram, e eu acho que esse momento de ficar em repouso depois da transferência embrionária é até um momento, uma oportunidade para a mulher absorver tudo o que aconteceu,
ela sentir realmente o momento, estar presente ali para o momento, porque às vezes levanta, vai embora, já entra no carro, pega elevador, fica uma loucura. E deixar a paciente deitada pode ser um momento bastante interessante até de reflexão. Agora, pensando em chance de gravidez, isso tem pouquíssimo impacto, talvez nenhum. O momento pós-transferência é um momento que a paciente tem que usar as medicações, como foi orientado pelo médico, tem que manter então, o uso regular. Em relação a, por exemplo, relação sexual, atividade física, tudo isso é bastante controverso, cada médico tem uma opinião. Algumas pacientes às vezes acabam liberando para fazer uma atividade física leve. Em geral, eu tendo a pedir para não ter relação sexual no período, mas isso não tem consenso na literatura. São necessários novos estudos, muitos estudos, para a gente tentar definir qual que seria a melhor conduta, se é para ter relação, se é para proibir relação. Provavelmente não faça diferença, talvez para uma ou outra paciente possa impactar isso positivamente ou negativamente. Mas, assim, não existem grandes cuidados após a transferência. Eu vejo que é um momento de bastante ansiedade, bastante expectativa. O que eu oriento a minhas pacientes é tentar manter as suas atividades de rotina e tentar fazer coisas que você gosta. Evitar, sabe aquela coisa do trabalho que é bem chata, que você odeia fazer? Se você conseguir não fazer agora, não faça. Não fica se estressando com outras coisas. Sua cabeça já está bastante cheia. Então tenta evitar essas atividades que você não gosta. Se for uma coisa inadiável, tudo bem, não tem problema. Não é isso que vai fazer você engravidar ou não. Mas se você conseguir evitar e ter uma semana um pouco mais tranquila de todos os aspectos da sua vida, eu acho que é melhor. Eu acho que é mais saudável do ponto de vista psicológico, mas isso de verdade não impacta na chance de gravidez. Vamos ver, a Edilânia perguntou, qual que é o valor de uma FIV? Depende de um monte de fatores, principalmente com quem você está fazendo, aonde você está fazendo, qual é a medicação que você vai usar, qual é a sua reserva ovariana. Então, sim, são vários aspectos que dependem, variam o valor de uma fertilização in vitro. O que eu recomendo sempre que me perguntam isso? A fertilização in vitro não é um tratamento garantido. Como eu já falei aqui várias vezes, nós não temos a certeza que uma paciente vai engravidar depois do tratamento. Agora, você tem que estar segura com o seu médico. Então, por mais que eu sei que existam limitações financeiras no nosso país, muitas pacientes, e assim, praticamente todo mundo tem uma limitação financeira, não existe, o dinheiro não é infinito. Então é óbvio que você precisa conversar, entender a sua realidade, o que você consegue fazer. Mas, se você ficar só atrás de preço, muitas vezes você não vai conseguir o resultado que você quer e você vai se frustrar porque você não estava com o médico que você mais gostou. Então o que eu recomendo é que você procure um bom médico na sua região, que seja bem referenciado, pesquisa sobre ele, veja se você se sente segura, se você está confortável, se seu parceiro está confortável, e com tudo isso, você sim vai partir para um tratamento. O valor é importante? É, mas não é a única coisa, não é o melhor das decisões que você vai fazer se você ficar só atrás de qual que é o mais barato. O que eu percebo é que quando a paciente, o casal, vai nessa direção, a chance de você se frustrar é muito grande. Tudo bem? A Mari perguntou aqui, gostaria de saber se já é uma realidade no Brasil indicar FIV para pacientes com doenças genéticas, que poderiam ser evitadas se fossem avaliados os embriões geneticamente. Mari, excelente pergunta. Como eu falei, eu vou comentar bastante sobre isso na live da semana que eu vou falar de biópsia embrionária, mas eu não vou te deixar na mão, né? Não vou deixar em uma semana você na expectativa. Sim, isso é uma realidade. Nós podemos fazer algumas análises embrionárias para descobrir, primeiro, a presença de algumas mutações específicas e alterações cromossômicas, como, por exemplo, a síndrome de Down, que é a mais famosa, mas, por exemplo, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, Turner. Tem muitas alterações que nós podemos conseguir identificar dentro de um tratamento de fertilização in vitro biópsia embrionária. Na live da semana que vem, eu vou comentar bastante sobre a técnica, como nós fazemos isso, quais são as indicações, quais doenças genéticas são mais pesquisadas. Então, Mari, não perca a live da semana que vem, vai ser muito importante. A sua pergunta é exatamente isso. Infelizmente, eu acho que eu não vou ter tempo para explicar, por isso que eu prefiro falar com calma na semana que vem. Pode ser? Mari, você concorda? Podemos responder na semana que vem? Se você deixar,
eu respondo só semana que vem, tá bom? Vamos ver mais pergunta. Surgiu uma pergunta aqui, ó. Paciente pode escolher entre transferir 1 ou 2 embriões? Na minha clínica, na minha prática, sim. Essa é uma decisão que eu compartilho com a paciente. Dentro das normas do Conselho Federal de Medicina, existe uma regulamentação de quantos embriões nós poderíamos transferir para a paciente. Então, pacientes até os 35 anos, nós podemos transferir até 2 embriões. Dos 35 aos 40, nós podemos transferir até 3 embriões. E acima dos 40 anos, nós poderíamos transferir até 4 embriões. Veja que eu falei até 4, até 3. Não é que acima dos 40 anos você tem que transferir 4 embriões. Pelo contrário, como eu falei para vocês, eu transfiro 1 ou 2 embriões, raramente 3 embriões. Agora, muitas vezes a paciente me pergunta, doutor, posso colocar 2? Eu explico quais são os riscos, eu explico isso, chance de gravidez dentro de uma estimulação ovariana, uma transferência de embrião única, transferência de 2 embriões, e eu deixo a paciente compartilhando, a paciente e o marido, eu penso agora nessa transferência, como fazer. Agora sim, então respondendo sua pergunta de forma prática, sim, a paciente pode escolher colocar 2 embriões. Pelo menos na minha prática, essa é a minha conduta. A Jamile perguntou, útero bicorno, somente um embrião? Nessa situação, sim. Essa é uma situação que eu direciono muito o casal a colocar apenas um embrião, porque o útero bicorno tem um grande risco de trabalho de parto prematuro. Vou reformular minha frase. Útero bicorno tem um risco maior de trabalho de parto prematuro. Pode acontecer isso. E tendo uma gestação gemelar, você aumenta ainda mais o risco de trabalho de parto prematuro. Muitas vezes, o útero bicorno, um dos cornos não é tão desenvolvido quanto o outro, e isso pode dificultar muito o desenvolvimento da gestação. Então, quando tem uma paciente que tem uma má formação uterina, seja um útero unicorno, seja um útero bicorno, a gente vai direcionar para uma transferência de embrião única. Essa é uma melhor conduta assim. Então, essa é uma daquelas situações em que eu não consigo compartilhar muito a decisão com o paciente. A gente tem que respeitar a autonomia, mas a gente também tem a responsabilidade como médico de fornecer a melhor informação e fazer um tratamento seguro. E eu não acho que transferir 2 embriões no útero, por exemplo, bicorno, seja seguro. Tudo bem? A Gracinda perguntou, e útero retrovertido? Útero retrovertido não tem problema nenhum. Isso não é uma doença, isso não é uma alteração. O útero retrovertido é simplesmente a posição que ele está. Então não tem problema nenhum, você encara exatamente da mesma forma. Apenas responder aqui, eu respondi a pergunta dela e a internet dela caiu. Então eu vou responder rapidamente a pergunta. Não existe idade limite. Nós deveríamos fazer tratamento até os 50 anos, mas em algumas situações você pode optar por fazer uma transferência, tratamento de fertilização in vitro após os 50 anos, se a paciente está saudável. Tá bom, Penha? Pena que você não viu a resposta completa, então no final da live, volta que eu detalhei isso com bastante cuidado. Tá bom? Vamos ver mais algumas perguntas. A Meg perguntou, tem tempo ainda, vamos lá. A Meg perguntou, com a ovodoação, as chances aumentam com o avançar da idade, ou com a idade avançada? Quando a paciente faz uma ovodoação, a chance de sucesso está relacionada basicamente à idade da doadora e não à idade da receptora. Ou seja, vamos imaginar aqui que eu tenho uma paciente de 46 anos. Ela vai fazer uma ovodoação. Eu pego um óvulo de uma menina de 28 anos e coloco no útero da paciente de 45. A chance de gravidez dessa mulher de 45 é praticamente como se ela tivesse 28 anos. Ou seja, esse é um tratamento excelente para todas as pacientes, inclusive aquelas que têm idade avançada, acima dos 38, acima dos 40, acima dos 45. A chance de gravidez não muda com o avançar da idade. E isso é um benefício muito grande pensando no tratamento de ovodoação. A ovodoação, de verdade, do ponto de vista de resultado, é um dos melhores tratamentos que a gente tem na fertilização in vitro. E é um tratamento muito bonito, em que você tem várias pessoas envolvidas em busca de um sonho da gestação. Então é um tratamento que eu particularmente gosto muito.
A ovodoação em geral é uma história construída, não é do dia para a noite que você indica esse tratamento, mas na minha experiência, com as minhas pacientes, que a gente faz esse tratamento, que a gente tem gestação, é um resultado muito bonito, é um tratamento que é muito recompensador para todas as partes envolvidas, a mulher que está doando, a mulher que está recebendo, para o médico. Então é uma idade muito legal, é uma idade muito boa. A doadora tem idade máxima de 35 anos, mas a gente sempre tenta que ela seja bem jovem. A gente só aceita que uma doadora tenha mais, por exemplo, eu só aceito que uma doadora tenha mais de 32 anos se a reserva ovariana dela for muito alta, se a gente vai ter muito óvulo. Se for já no limite, eu tento sempre que a doadora tenha no máximo até 32 anos. Perguntaram aqui se pode, 2 vezes eu vi essa pergunta, então eu vou falar. Se a gente pode escolher o sexo do bebê na fertilização in vitro. Essa resposta eu vou dar na live da semana que vem, que eu vou falar de biópsia embrionária. Então, se você quer saber se é possível selecionar o sexo do seu embrião num tratamento de fertilização in vitro, não perca a live da semana que vem. Acho que eu vou... Última pergunta? Vai, né? Vai acabar o tempo já. Então, vamos para a última pergunta. Quem tem mioma miometrial, então aquele mioma intramural, pode fazer a fertilização in vitro? Sim. O mioma intramural, ele pode ou não deformar a cavidade do útero, então se ele deforma a cavidade do útero, eu sugiro que faça a retirada. Eu fiz uma live que falou só sobre miomas, então assista, vai estar lá no YouTube também, assista lá que eu falo bem direitinho sobre cada tipo de mioma, o que fazer com cada tipo de mioma. Mas sim, com certeza, a presença de miomas não impede. E eu falei que é a última pergunta, mas eu vi uma outra pergunta aqui que eu quero responder. Se podemos optar por congelar óvulos ou embrião? Essa dúvida, então, para contextualizar um pouquinho. Se você tem uma paciente que vai fazer uma fertilização in vitro, em alguns casos, nós temos um grande número de óvulos, que formam um grande número de embriões, e dessa forma, você não vai colocar todos os embriões no útero. Então, muitas vezes você transfere um embrião e você congela outros embriões. Em algumas situações, você congela todos os embriões e no momento seguinte, você vai começar a fazer a transferência. Algumas pessoas têm a opção de não querer deixar embriões congelados. Por diversos motivos que eu não vou entrar aqui nessa discussão. Essa é uma discussão ética, religiosa, moral. Mas muitos casais optam por não congelar embriões. Então, nessa situação, você poderia optar por congelar óvulos e ir, etapa por etapa, descongelando esses óvulos, fertilizando e formando poucos embriões para que não tenha embriões congelados. Isso sim é possível, mas a chance de gravidez fazendo dessa forma cai. Existe um prejuízo no resultado, porque o congelamento de embrião ele é muito seguro. E a chance de gravidez com o embrião fresco, ou seja, transferir na sequência, ou de um embrião congelado é igual, não existe impacto. Agora, a chance de gravidez com óvulo congelado ou com óvulo fresco, o óvulo congelado é pior. Então, pensando do ponto de vista de resultado, o ideal é sempre congelar embrião. Agora, a gente tem que respeitar a opção de cada casal. Se tem algum casal que não quer congelar embrião, não tem problema. A gente explica que existe esse prejuízo na chance de sucesso, mas sim, é possível. Eu tenho algumas pacientes que fizeram dessa forma e que a gente teve um resultado positivo, a gente conseguiu a gravidez. Tiveram pacientes que fizeram dessa forma e que infelizmente não conseguiram engravidar. Eu não sei dizer se fosse feito de outra forma, então se em vez de congelar óvulo eu congelasse embrião, a paciente ia engravidar com certeza. Essa resposta eu nunca vou ter. Mas sim, com certeza existe um prejuízo em relação à chance de sucesso, a chance de gravidez. Eu vou ter que finalizar a live de hoje. Eu acho que foi uma live muito legal. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu gostei muito de falar sobre esse tema. A fertilização in vitro é uma coisa que eu sou muito apaixonado pelo tratamento. Eu tenho muita satisfação de poder proporcionar um tratamento desse para as minhas pacientes. E é verdade que nem sempre a gente consegue a gravidez, mas acaba sendo um tratamento que a gente precisa de muita energia, muita dedicação, e quando a gente consegue o resultado é maravilhoso. Muitas vezes a gente não consegue a gestação e é preciso muita força,
para superar esse momento. Eu sei que a infertilidade é um momento muito difícil e nós médicos temos que estar muito prontos para ajudar as nossas pacientes, e essa força que eu vejo que as próprias pacientes se dão, seja na internet, seja em grupos, é muito importante. Mas cada vez mais a reprodução assistida tem evoluído e a gente tem conseguido altíssimas chances de gravidez, muito resultado, e eu fico muito feliz de poder proporcionar um tratamento que tem tanta tecnologia e a gente consegue tanta gestação. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Um grande beijo. Quinta que vem, live sobre biópsia embrionária. Tchau, tchau.